Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Hoje é noite de nós ceiarmos também. Então, tudo hoje é mais reduzido, né? Mas o Espírito tem liberdade para fluir e agir como Ele quiser, amém? Glória a Deus. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a questão de não aceitar nada que não faz parte da nossa nova natureza. Não aceitar nada que não faz parte da nossa nova identidade. Que quando o homem pecou, ele não só passou a fazer coisas ruins, o homem se tornou ruim por natureza. Porque a questão, preste atenção, a questão é muito mais do que o que eu faço de bom ou de ruim, preste atenção. A questão não é só o que eu faço de bom, porque eu posso ter um bom comportamento, e isso não me salva, e isso não me faz bom. Por quê? Porque não importa o quão bom o homem seja, ou quantas coisas boas ele possa fazer, se ele não nasceu de novo, ele é mau por natureza. Dá para entender isso? A natureza dele é mau. O homem sem Deus, ou seja, o homem que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, porque Cristo, Ele não nos dá uma nova religião, Ele nos dá uma nova vida, amém? O cristianismo não é uma religião, é uma nova vida. É importante entendermos isso, porque tem gente que tudo que pensa que eu mudei de religião. Não, a ideia não é uma religião, é que eu recebi uma nova vida, e essa nova vida é a vida que parte de uma nova natureza, é a vida de Deus no meu espírito. Agora, ao nascer de novo, o homem para automaticamente de fazer coisas ruins? Não, não, ele ainda tem atitudes ruins, ele ainda tem ações ruins, porém, da mesma forma que como ele era mau e não tinha nada de bom, quando ele nasce de novo, por mais que ele cometa uma falha, e eu não estou falando de uma vida de pecado, por mais que ele cometa um erro, isso não quer dizer que ele é ruim, porque ele teve uma ação, mas a natureza dele é nova. Eu sei que é um pouco complexo de entendermos isso, porque nós estamos acostumados a avaliar comportamento. Tem gente que é o seguinte, a gente pensa que a pessoa é o que é pelo comportamento que ela tem. Não. O comportamento é mudado ao nascer de novo, com o tempo sim. Mas a ideia do cristianismo não é comportamento, porque senão você aprende a fazer o que é bom, mas dentro de você não mudou, dentro de nós não mudou. Você sabia que dá para aprender a ser crente? Dá. Pelo menos na casca dá. Você sabia que dá para aprender a gente parar de falar palavrão? Dá. Você sabia que dá para a gente usar as roupinhas certinhas dentro da igreja? Ainda que hoje está tão complicado isso, né? Enfim. A gente vai aprendendo, irmão, a falar a linguagem evangélica. A gente tem a linguagem certa. Deus te abençoe, irmão. A gente aprende isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Vida cristã não é para ser aprendida, é para ser vivida. Você não aprendeu a viver, você está vivendo. Você aprende coisas com a vida, mas a vida você não aprende a viver. Como é que você aprende a viver, irmão? Eu falo, estou aprendendo a viver a vida. Eu sei que isso é uma forma de falar. Você aprende a andar, irmãos, mas a vida você recebeu ela. Você aprende a falar, mas a vida você recebeu ela. Eu aprendo coisas na nova vida em Cristo, mas a vida que eu recebi é uma vida em Cristo. É uma vida que me deu uma nova natureza.
É uma vida que me deu uma condição. E a condição que eu tenho, eu preciso entrar aqui. Mas a condição que eu tenho é que antes eu era inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos reconciliou. Irmãos, isso é maravilhoso. Antes, eu não só tinha o diabo como meu inimigo. Deus também era meu inimigo. Está na Bíblia. Agora nós somos amigos de Deus. Ele nos reconciliou. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero que nós possamos focar a parte A do versículo. Também disse Deus: façamos o homem façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus tem imagem? Existe uma imagem de Deus? Não. Deus é espírito. Espírito não tem imagem, irmãos. João 4, 24 diz que Deus é espírito. Então Deus não tem uma imagem como Deus é. Eu quando encontro alguém pregando dizendo assim, Deus é assim, eu fico com medo dessa pessoa. Porque ninguém pode definir Deus é. É assim que Deus faz. Ele faz do jeito que Ele quiser, irmãos. Existe 1001 maneira de Deus fazer, e Ele faz como Ele quer. A nossa posição não é descobrir como Deus faz, é crer no que Ele fez. Acabou. Eu não tenho que descobrir, Ele vai fazer assim, Ele vai fazer assado. Não, irmão, como é que Ele vai fazer? Não é da minha conta. Eu só creio. Acabou. Essa é a verdade. Então, por mais que Deus não tenha uma imagem, Deus é espírito. Deus não tem uma imagem física. Por mais que Deus não tenha uma imagem, tudo que Ele criou revela um pouco de quem Ele é. Tudo que Deus criou revela um pouco de quem Ele é. Não significa que Ele é aquilo. Não significa que Ele diz que Ele é aquilo que Ele criou, mas aquilo que Ele criou revela um pouco dEle. Expressa um pouco dEle. Quando a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória, em Isaías capítulo 6, versículo 3, toda a terra está cheia da sua glória, não é que toda a terra está cheia do mover de Deus, é que em toda a terra, em toda a criação, nós vemos uma expressão de Deus. Não é que Deus é aquilo, mas aquilo revela um pouco de Deus. Dá para entender isso? Então, quando Deus cria algo, aquilo expressa um pouco de Deus. Mas nada expressa tanto a essência de Deus quanto o homem. Nada expressa tanto quem Deus é quanto o homem. A palavra imagem e semelhança, elas são conexas, elas estão conectadas. A palavra imagem e semelhança, elas estão interligadas. É importante nós entendermos que imagem e semelhança, se você estudar ela, aqui no grego, no hebraico, no grego e no Novo Testamento, se nós estudarmos ela no hebraico, nós vamos ver que ela está ligada, ela está amarrada uma com a outra. Ainda que a palavra imagem tem alguns pontos que é vazia, mas a palavra imagem e semelhança, elas estão interligadas. Mas é importante nós entendermos que nem toda imagem revela uma semelhança. Escute, nem toda imagem revela uma semelhança. Abra comigo em Gênesis 3, versículo 6.
Eu estou tentando dar um pano de fundo para ficar mais fácil. Gênesis 3, versículo 6. Eu demorei anos da minha vida, eu não estou falando como alguém que já entendeu tudo, mas eu demorei anos da minha vida para entender que o Evangelho, ele não é apenas um comportamento correto. É por isso, queridos, que tem pessoas que dentro da igreja vivem muito bem como família, mas em casa, sua casa é um inferno. Existem pessoas, irmãos, muito boazinhas dentro da igreja, muito educadas, mas dentro de casa grita com a esposa grita com o marido, né? Não, eu falo em outra igreja, aqui não tem isso. Então, assim, por quê? Porque a gente aprende a ter um comportamento. A gente aprende, irmãos, a saber o ambiente certo. Olha, meu amor, o pastor vai vir em casa hoje. Então, assim, meninos, vem cá, vocês se comportem. Não fale isso, não fale aquilo. O pastor vai vir aí hoje, o meu líder vai vir aí hoje, né? Olha, não chama, né? Não xinga sua mãe quando o pastor estiver aqui, né? Aí você chega, irmão, assim, que parece o Éden antes do pecado. É maravilhoso. Amor, o pastor chegou. Né? Amor, você quer que eu pegue isso para você? Irmão, assim, é coisa linda, assim, parece uma novela. Por que parece uma novela? Porque é tão perfeito, né? Coisa de novela. Você sabe o que é família, irmãos? Família não é perfeita, mas família tem essência. Às vezes você fala você encontra um casal, você fala, eu tenho 25 anos de casado, pastor, eu nunca briguei com a minha mulher. O dia que brigar, separa, irmão. Porque aquilo ali é crônico. Quando eu falo de brigar, irmão, estou falando de discórdia. Todo mundo tem discórdia. Perfeito é só a música de casamento. Perfeito é só a música de casamento. Depois que passou a música, não tem mais nada perfeito. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos diferença, mas nós temos a essência de Cristo dentro dessa casa. A ideia é nós entendermos isso. Então, às vezes nós vamos desenvolvendo uma imagem correta, um comportamento correto, mas é só isso que nós temos. E cristianismo não é isso, irmãos. Tem uma vida que nós recebemos. Essa é a vida de Deus no nosso espírito. Vamos ler. Gênesis 3, versos 6 até o 11, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Preste atenção, irmãos. Para mim, é aqui que começa a religião. Para mim, começa ela aqui. O homem tinha recebido uma ordem que não poderia comer daquela árvore, poderia comer de todas as outras. Mas um dia a sua mulher comeu e deu ao seu esposo. E como todos os dias Deus estava no jardim, propriamente na viração do dia, Adão não estava no lugar de sempre. E Deus pergunta: Adão, cadê você? E ele responde: eu ouvi a tua voz, e como eu estava nu, eu me escondi. Só que antes de Deus chegar,
que ele viu que estava nu, ele foi lá e fez uma roupa. Ele pegou umas folhas de figueira e ele fez uma cinta, ele fez uma roupa para cobrir a sua nudez. Preste atenção, irmãos. O homem peca, agora o homem fica inadequado. Ele está inadequado para aquele lugar. Ao invés dele falar, eu vou ficar assim, vou esperar Deus chegar e vou ver o que ele faz. Ele pensa o seguinte: vou resolver meu problema. Quando Deus chegar eu já estou arrumado. Tipo assim, eu não posso me comparecer diante de Deus assim nu. Deus vai me ver que eu estou nu. Opa, Deus já sabia que você estava nu. Quem não sabia era você. Mas o homem agora está se vendo nu e ele pensa, Deus vai chegar aí e vai me ver assim. Deus sempre te viu assim. Adão, você que não sabia. Então, o homem, ele não estava nu aqui fora, ele estava nu interiormente. Escute, ele não estava nu simplesmente fora, ele estava no interior. Preste atenção, irmãos. Quando Adão e Eva pecam, eles passam a ter a visão de uma imagem. Antes eles não tinham uma visão. Estava cego, pastor? Não. Eles não eram cegos, óbvio que não. Mas eles não tinham a visão simplesmente de uma imagem natural. A visão deles não estava nele em si. Irmãos, Deus estava no jardim todos os dias, sim ou não? Adão constantemente olhava para quem? Para Deus. E ele se via em quem? Em Deus. Adão não parava para olhar para si. Os olhos de Adão estavam o tempo todo em Deus. Preste atenção. Agora, quando Adão e Eva pecam, eles passam a ter a visão da imagem, mas eles já não têm mais a revelação da semelhança. Eles têm uma imagem, mas eles perderam a essência de quem ele é. Eles têm um exterior, ele começa a olhar pelo seu externo, mas o seu interno não tem mais, ele já não tem mais semelhança. Quando o homem peca, ele passa a achar, presta atenção, que o seu problema é a sua nudez. Quando o homem pecou, ele passa a achar assim, meu problema é que eu estou nu, então eu vou resolver meu problema. Ele vai lá e arruma roupa para cobrir a nudez dele. Mas o problema dele não era a nudez apenas. O problema dele é que ele já não é mais semelhante a Deus. Porque o homem em pecado, ele não é semelhante a Deus. Porque Deus não é um Deus de pecado. E essa imagem, deixa eu falar de imagem, que o homem tem, que todo mundo é pecador, não é de Deus. Deus não criou o homem para ser pecador, sim, mas o homem se tornou pecador, verdade? E o que é que Jesus fez na cruz do Calvário? Preste atenção. Agora, ele começa a achar que o problema dele era a nudez, mas nu ele já andava. Ele já andava nu. Mas a nudez dele não era o foco dele. O foco dele era quem? Deus. O foco dele era quem? Obedecer o que a palavra de Deus diz. O foco dele não era olhar para ele. Deus não criou o homem para olhar para si. Deus criou o homem para olhar para ele. Escute, irmãos, quando o homem abriu os olhos, ele não estava na frente do espelho. Nossa, cara, como é que eu sou? Não. Quando ele abriu os olhos, quem estava na frente dele era Deus. O espelho dele era Deus. Quem estava na frente dele era Deus. Ele se viu em Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Antes do pecado, quando Adão olhava para Deus, ele tinha a revelação de quem ele era. Escute, irmãos, eu só vou saber quem eu sou quando eu tiver uma revelação de quem ele é. Irmãos, isso é tão simples e é tão distante, é tão simples. O homem só vai descobrir quem é quando ele se relacionar com Deus e tiver uma revelação de quem Deus é, como Ele é.
como Ele é. Ele se parece comigo? Fisicamente? Não. A ideia de Deus não é uma imagem física, mas Ele quer ser manifesto, expresso, através de mim e de você. Adão não olhava para si, ele sabia quem ele era, por permanecer olhando para o Senhor. O que é que diz Hebreus 12:2? Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz: olhai para o Senhor e sereis salvos. Quando? Que capítulo da Bíblia está escrito para você olhar para você? Que capítulo da Bíblia está escrito para você olhar para você? Eu não posso, irmãos, ter uma vida que olhe para mim. Eu preciso olhar para Ele. Eu preciso ter uma visão de quem Ele é. Adão tentou resolver a sua vida, irmãos, olhando para si. Não é para você olhar para você, irmãos. Não é para você olhar para o seu irmão. Não, eu não quero dizer que olha, não olhe para o homem. Não é essa a ideia que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é para você olhar, irmãos, para pessoas. Eu preciso ter uma revelação de Cristo. Irmãos, eu posso ser enganado através de uma visão física. Eu posso ser enganado através de uma circunstância. Eu posso olhar para uma situação e achar que aquela situação diz tudo a meu respeito. Quem passava por Jesus na cruz do Calvário, o que é que você achava que ele dizia, irmãos? Ali está um vencedor? Todo ensanguentado, muito pior do que o filme do Mel Gibson. Muito pior. Pior do que aquilo, pastor, muito pior. Você acha que quem olha para uma pessoa assim, diz que ela é vencedora? Você acha que dependendo de como está o seu casamento, se você olhar para o casamento, você acha que dá para resolver? Você acha que dependendo que o médico te falar, você acha que dá para resolver? Não dá. Não dá. Por quê, irmãos? Porque eu estou olhando para uma coisa errada. Eu estou colocando foco em algo que está errado. Tire os olhos de você. Pare de enxergar a sua nudez. Pare de olhar para as suas falhas, para os seus pecados. Pastor, você está falando para mim não olhar, para mim pecar à vontade. Eu estou falando para você olhar para Jesus. Para você focar em Jesus. A partir de hoje, é como se você dissesse: eu vou olhar para Cristo todos os dias. Eu vou olhar para a sua palavra. Eu vou parar de olhar para mim, vou tentar parar. Eu vou parar de olhar para mim, vou parar de tentar resolver os meus pecados. Vou parar de tentar resolver a minha situação. Você não tem condições de resolver. Só Ele tem condições de resolver. Escute, o Evangelho não é a superação do homem. O Evangelho é a transformação do homem através de Cristo Jesus. O Evangelho não é você melhorando. O Evangelho, irmãos, é Cristo vivendo em nós. Quando Deus chegou, que viu Adão vestidinho, acho que, sei lá, se fosse hoje um terninho, uma gravata, Pai do Senhor, Deus. Deus falou: amém, irmão? Não! Ele estava vestido. Imagine Deus olhando para aquilo. Se fosse na minha linguagem, fala: que marmota é essa?
que é que Deus fez? Você lembra, não? Você lembra o que é que Deus fez? Ele não aceitou a roupa que o homem fez para cobrir sua nudez. O que é que Deus fez? Ou Deus mandou o homem fazer alguma coisa? Não mandou? Certeza? O que é que Deus fez? Matou um animal. E com a pele do animal, ele fez roupa para o homem. Sim, mas o homem estava só nu diante de si ou estava nu diante de Deus? Escute, irmãos, quem causou o problema foi o homem, mas quem resolveu o problema da nudez do homem foi Deus. Ali o próprio Deus mata um cordeiro, mata um animal, que representa quem? Que tipifica quem? Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, para de tentar ser o crente bonitinho de domingo à noite, mau caráter. Para de tentar ser o crente da noite, quando sair daqui vai para Netflix, arrebentar a cara no pecado. Não adianta. Ei Deus, eu pequei, está vendo isso aqui? Eu pequei, sou eu. O que é que o senhor pode fazer com isso aqui? Eu não dou conta de resolver minha vida. Eu não dou conta de resolver meu casamento. Eu não dou conta de resolver as minhas circunstâncias, mas eu estou aqui. Era isso que Adão deveria ter feito. Deus, eu estou com vergonha da minha nudez, mas eu pequei, dá para o Senhor me ajudar em alguma coisa? Ele tem medo de Deus, mas ele tentou resolver a sua situação. Preste atenção, irmãos. Deus não aceita os meios que usamos para vencer nossos pecados. Deus não aceita. Deus não aceita os meios que nós usamos para vencer os nossos pecados. Ele só aceita Cristo. Eu só aceito o que meu filho fizer. Se você estiver em Cristo, eu aceito. Se você aceitar a obra do Calvário, eu aceito você. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sem Ele, irmãos, nós não temos vida. Sem Ele nós não temos acesso ao Pai. Sem Ele não tem nada. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, eu estou fazendo uma campanha para parar de pecar. Pois é, irmãos. Deixa eu te falar, não vai dar conta não. O que muda a nossa vida é quando a vida de Cristo começa a crescer em nós. Quando você não sabe como, que dia, que jeito, que momento, mas quando você tenta fazer algo que você fazia, você não consegue mais. É que quando você tenta fazer algo, há um temor dentro de você. Pastor, o que é temor? É medo e respeito batido no liquidificador, vira temor. Dá um temor, você fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quando a vida de Deus, presta atenção, quando a vida de Deus começa a crescer em mim, o meu problema deixa de ser o pecado, irmãos. Eu sei que talvez para você ouvir uns negócios desses é um absurdo, mas não é o homem que resolve o seu problema de pecado, é Cristo no homem que transforma esse homem. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, acharam? Você lembra quando Isaías, no capítulo 6, vai para Coríntios, 2 Coríntios 3, tá? 2 Coríntios 3. Mas você viu quando Isaías teve a visão do Senhor? Como é que ele ficou, irmãos? Estarrecido. Ele diz, eu vou morrer.
momento que Isaías, fora este momento, qual foi o momento que Isaías tem uma visão, irmãos, que ele vai morrer? Mas agora, quando ele tem uma visão do Senhor, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei. Por que ele está achando que ele vai morrer, irmãos? Porque ele teve uma visão do Senhor. Quando nós temos uma visão do Senhor, irmãos, o velho homem precisa morrer. As velhas práticas precisam morrer. Quando nós temos uma revelação do Senhor, irmãos, o velho homem deixa de existir. Acabou. Acabou. Mas muitos, irmãos, têm vivido um cristianismo simplesmente de culto, quarta, domingo. Não, a vida cristã é mais que isso. A vida cristã, irmãos, é um relacionamento diário com o Senhor, é um relacionamento diário com a sua palavra. A beleza do Evangelho é Cristo, irmãos. A beleza do Evangelho é Cristo. E sem essa revelação de Cristo, nós não sabemos, nós não achamos beleza no Evangelho. Ah, fulano canta tão bonito. Ah, ciclano prega tão bonito. Eu não quero saber se ciclano prega bonito ou canta bonito, irmãos. Eu quero saber se Cristo está fluindo através dele. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, o que eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, é que sem Cristo, tudo que nós temos é uma religião. Tudo que nós temos são anos de igreja. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 18. Ah, Jesus. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: e todos nós, veja quem é, ou quem são, todos nós, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como, não é um espelho, é como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Quando é que nós somos transformados? Quando nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Sem essa contemplação, nós não somos transformados. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A ideia, irmãos, é que nós voltemos a contemplar o Senhor, como o homem contemplava antes do pecado. A ideia é que nós voltemos a contemplar o Senhor, para que nós possamos voltar a ser como Ele é. Para que possamos voltar a ter a semelhança dEle. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, presta atenção nisso. Você sabe qual deveria ser a nossa preocupação? Nossa preocupação deveria ser uma vida de oração todos os dias, e uma vida com a palavra todos os dias. Todos os dias, com a palavra e orando. Orando e com a palavra: Senhor, eu estou aqui. Olha para dentro de mim. O Senhor me conhece. Eu não tenho como esconder nada. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus, abra lá, por favor. Acharam Hebreus 4? 4, versículo 13 de Hebreus. Hebreus 4, versículo 13, acharam? E não há criatura
que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há nada escondido na presença dele. Quando eu decido a viver uma vida de oração, ele me transforma, ele muda a minha vida, ele começa a cobrir a minha nudez, ele começa a me vestir com o cordeiro, ele começa a transformar a minha vida quando eu começo a ter relacionamento com ele. A ideia é que no final Deus olhe para nós e veja Cristo. Não, você não entendeu isso. A ideia é que no final, quando Deus olhar para você, Ele quer ver Cristo em você. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Enquanto Cristo não for formado em nós, irmãos, nós vamos viver essa vida oscilante, nós vamos ter essa vida, irmãos, que um dia quer, outro dia não quer. Irmãos, não tem a ver com quantas coisas boas eu posso fazer para Deus, com aquilo que eu posso fazer na obra de Deus. Irmãos, por que a gente é tão raso? Mas a irmã canta tão bonito, né? Que voz, né? E quem falou, irmãos, que Deus está querendo uma voz bonita? Se Ele quisesse voz bonita, Ele ficava ouvindo só os querubins. Você sabe o que é que Deus ouve, irmãos? Ele ouve quando Cristo está fluindo através de alguém. Você sabe o que é que Deus quer de nós? Ele quer que nós deixemos Ele ser Deus nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, a gente procura uma igreja assim: ah, eu estou indo na igreja agora, já vou fazer parte do coral, vou fazer parte não sei do que. Tem que ver se não é do coral ou da coral, porque tem gente que não faz parte do coral, é a coral da igreja. Então assim, eu estou fazendo parte do coral, já estou fazendo parte do ministério tal, do ministério tal. Irmãos, parece assim, agora eu estou fazendo as coisas. A ideia não é que você faça nada, a ideia é que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida com Deus. A ideia é que nasça no nosso coração um anseio: eu vou te buscar todos os dias da minha vida, eu vou meditar na tua palavra, e o que o Senhor quiser fazer na minha vida, seja cantar, seja pregar, seja viajar, isso vai ser secundário. Mas o que eu desejo é ouvir a tua voz, o que eu desejo é te conhecer, o que eu desejo, Senhor, é voltar a ter o relacionamento que Adão tinha antes do pecado. O que eu desejo é ter uma revelação do Senhor. Eu preciso deste lugar, eu preciso, Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso desejar tantas outras coisas, eu não posso querer tantas outras coisas, a não ser a tua presença, a não ser a tua vida. Eu sei que se o Senhor se revelar a mim, eu nunca mais serei o mesmo. A resposta para tudo aquilo que você deseja está numa vida de oração, está na vida com a palavra. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu te amo, Jesus. Colossenses capítulo 1. Se nós não entendermos o que aconteceu conosco quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós vamos continuar lutando por aquilo que Jesus já venceu. Se nós não entendermos o que foi que Jesus fez, o que é que Jesus fez por mim,
eu vou continuar lutando. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 12, vamos ler até o 14. Dando graças ao Pai, que nos fez, diga, idôneos. Espera aí, deixa eu abrir isso aqui no original para que você veja. Colossenses 1, 12, que nos fez idôneos. Você sabe o que significa a palavra idôneo? Significa tornar suficiente, tornar adequado, equipar alguém, tornando hábito para realizar os seus deveres. Quem é que me faz hábito? Ele. Ele me fez idôneo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Ele nos fez hábitos. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele quem? Jesus nos libertou. Olha o tempo verbal. Veja se está no passado, no presente ou no futuro. Ele nos libertou. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Não. Ele nos libertou do império das trevas. Você entende isso? Entende não? Ele nos libertou do império das trevas. Ok, pastor, a ideia que eu tenho é que ele abriu a porta da prisão. Também. Mas veja, e nos transportou para o reino do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Ele me libertou do império das trevas. Ele abriu a porta da prisão e me pegou. E me tirou daquele lugar. E me transportou para o reino do Filho, do seu amor. Isso aconteceu com você? Eu ouvi um graças a Deus. Isso aconteceu com você? Então você não está mais nas trevas. Você não está mais no império das trevas. Aonde que eu estou, pastor? Eu estou no reino. Eu estou no reino do Filho do seu amor. Eu estou em um novo lugar. Eu tenho uma nova vida. Eu nasci de novo. Ei! A questão não é que eu estou no mundo, irmãos. A questão é onde eu estou espiritualmente. Pastor, a vida que eu estou vivendo não é fácil. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Espiritualmente, como é que você está? Tem gente que diz, pastor, a minha vida está no inferno. A sua vida ou o seu espírito está no inferno? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O importante não é o que você está passando. Eu sei que você pode não gostar de ouvir isso, mas o importante não é o que você está passando. O importante é onde você está espiritualmente falando. Eu posso estar passando diversas situações, mas se eu estou em Deus, irmãos. Chegaram para o rei Nabucodonosor e falou, olha, sabe aqueles camaradas que você trouxe lá de Jerusalém? Falou, sei, tem uns dele aí que eles não se dobram não, cara. Eles não se dobram não. O rei falou, chama eles cá. Eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram. Ele falou, pois é. Fazer o seguinte, eu vou pedir para tocar de novo os instrumentos, vou dar uma chance para vocês se prostrarem. Se não, vocês não se prostrarem, eu vou mandar aquecer a fornalha. E aí eu quero ver que Deus que vai livrar vocês. Você imagina uma situação dessa, irmão? Se imagine você numa dessa. Não, nem toca, eu já me prostro agora. Não toca não, não precisa. Deixa os músicos quietos. Eles falaram assim, rei, deixa eu falar um negócio para o senhor. Se Deus vai nos livrar, eu não sei. Mas eu quero dizer para o senhor que a gente não se dobra. Se Deus vai querer nos livrar, ó, eu não sei não, ele não me falou nada não. Mas desde já, eu não me prostro. Sabe o que ele está dizendo? Não importa
se eu vou morrer queimado. O que importa é que eu tenho uma condição espiritual. Quando a gente vive um evangelho de comportamento, sabe quando é que está bom? Quando está tudo indo bem. Você sabe quando está mal? Quando tudo está indo mal. Quando a gente vive um evangelho de verdade. Quando você vive um evangelho de... Não estou falando esse evangelhozinho de miojo, não. Eu estou falando um evangelho de verdade. O pau está quebrando. Você está dizendo, eu te amo, Jesus. O rei fala, pode aquecer esse inferno. Porque aquilo é um inferno para aquecer daquele jeito. Os homens que foram jogar eles lá, morreram. Uau, cara. Eu amo gente assim. E o rei coloca os 4 camaradas lá, de repente ele vê quantos? Tinha 3, coloca os 3, de repente ele vê quanto? 4. E o quarto era semelhante. 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 Você vai se tornar semelhante a quem você contempla. Você vai se tornar semelhante a quem você contempla. Deixa eu falar um negócio para você, entenda. Se você não orar, você vai passar problema. E se você orar, também vai passar problema. Se você não orar, você vai passar problema. E se você orar, também vai passar problema. Você fala, qual que é a vantagem? É que quando eu passo por problemas tendo uma vida em Deus, Ele vem me socorrer. Presta atenção. O rei olhou e falou, o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Ele não tinha cheiro de queimado, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que não se dobram a uma circunstância. Elas não estão preocupadas com a sua imagem. Elas não estão preocupadas com a sua reputação. Ah, estão falando bem de mim. Ah, vou embora da igreja porque estão falando mal de mim. Ah! Está preocupado com imagem, irmãos. Escute, nós temos que aprender a ser vaiado. Nós temos que aprender a ser aplaudido. Nós temos que aprender a tudo, irmãos. Ó! Estou nem aí. Eu não estou nem aí. O que eu preciso ter, irmãos, é certeza com quem eu tenho andado. Eu preciso ter certeza em quem que eu tenho crido. Eu preciso estar certo aonde está o meu foco. Preste atenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O que é redenção, pastor? Redenção é libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Liberação obtida pelo pagamento de resgate. Isso é redenção. Redenção, a remissão. O que é remissão? Remissão, irmãos, ou perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. A gente não entende isso não, irmãos. Não entendemos isso. Remissão. Livramento da escravidão ou da prisão. Remissão, perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Eu não quero apenas um estereótipo, irmãos. Eu quero uma realidade interior. Eu não quero apenas uma cara de crente, de santo, religioso. Não. Eu quero a verdade fluindo de dentro de mim. Eu quero a realidade do cristianismo crescendo em mim. Eu não quero, irmãos, ter méritos próprios por fazer algo ou por não fazer algo. Eu quero que Ele seja o meu mérito. Eu quero que Ele seja tudo em mim. Eu quero que Ele tenha tudo em mim. Eu quero que Ele faça tudo em mim. Se Ele falar, não pregue mais, não prego mais. Não viaje mais, não viajo mais.
Não faça mais isso, irmãos. O importante é Ele sobre todas as coisas. Você está entendendo isso? Eu não vou colocar uma roupinha de crente de domingo à noite para falar que está tudo bem, cara. Eu não quero viver um casamento faz de conta. Eu não quero uma vidinha faz de conta. Eu quero uma vida, o qual a Bíblia diz que eu tenho. Uma vida segundo a vida dele. Eu não quero um evangelho, irmãos, que vai me maquiar. Fez uma roupagem em mim, pronto, você está pronto para atuar. Não. Eu não quero atuar, irmãos. Eu não quero parecer. Eu não quero ser um líder de plástico. Eu não quero ser um marido de plástico. Eu não quero ser um pai de plástico. Eu quero ser um homem que procura encontrar o Senhor todos os dias, que não abre mão da presença dEle por nada. Tudo que eu quero, que sonho para essa igreja, é que vocês decidam buscar a Deus. Tudo que eu quero para vocês, irmãos, é que vocês decidam amar a palavra de Deus. Que vocês decidam de uma forma incansável, indesistível, buscar o Senhor todos os dias. E eu posso te garantir, irmãos, que nada fora isso vai resolver a tua vida. Nada, nada, nada. Aplausos passa. Honras passa, títulos passa, tudo isso passa, irmãos. O que não passa é ouvir a voz dEle.